CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Hoje, pela manhã, nós anunciamos a presença aqui na CBN da vereadora, a enfermeira Cida Amaral. E ela está aqui conosco, a qual a gente já agradece a gentileza, enfermeira Cida Amaral, vereadora, pela gentileza de vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui falando com a CBN. Otávio Neto, muito obrigada pelo convite. E assim, é muito bom falar nessa rádio, que você atinge um público muito grande. E de antemão eu quero dizer, quando eu entro no carro para ir para a Câmara, o meu marido liga na CBN. Aí eu falo, mas você gosta dessa rádio? Ele fala assim, ela tem todas as informações. Então vamos às informações produzidas no Legislativo Municipal pela vereadora enfermeira Cida. Enfermeira, abril, nós estamos no mês de abril. E existe aí um projeto, o Abril Verde, é um mês de prevenção a acidentes do trabalho. Eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto. Então, esse projeto, eu estou muito feliz com o Legislativo, porque a cada mês a gente debate um tema de suma importância, né? Agora nós vamos estar falando sobre o Abril Verde, a prevenção de acidentes. E eu não poderia deixar de falar sobre prevenção de acidentes com queimaduras. Porque eu, que trabalhei na Santa Casa por quase 30 anos, desse tempo, 20 anos, no serviço de tratamento de queimaduras, e eu tive a oportunidade de conviver diretamente com esses clientes, vítimas, pacientes de queimaduras. E que é um incidente tão severo que atinge toda a população, atinge a família, atinge a sociedade e por fato de ser uma queimadura severa, ela deixa sequelas para sempre e até mesmo mutilações. E dentre esses acidentes, nós temos os acidentes automobilísticos, que tem aquela queimadura por abrasão asfáltica. E essa abrasão, ela é tão severa que pode se perder também membros. E daí a gente fala queimaduras. É muito delicado lidar com a dor do outro, mas a gente precisa lidar. Mas a gente precisa também fazer a prevenção, porque eu sou da concepção que a educação transforma o mundo. Muito. E quando eu fui para a Câmara, o meu primeiro projeto de lei, que virou lei, foi a Semana de Prevenção a Queimaduras, que é a Lei 5.935, onde a gente tem a oportunidade de ir para as escolas, ir para os locais que têm um aglomerado maior, para estar falando da queimadura em si da prevenção. Muito bom. Porque assim, os acidentes acontecem, mas a prevenção diminui esse fato. E quando a gente fala de acidentes que traz sequelas para sempre, eu que estava lá no meio hospitalar e que acompanhava essas famílias e até hoje acompanho, a gente vê que, dependendo do nível de queimaduras, ele acaba tirando esse cidadão do meio social, entre aspas. Não é que ele vai ficar totalmente isolado. Mas nós ainda vivemos... A recuperação é bastante complicada, né? A recuperação é complicada, delicada. É um dos tratamentos mais doloroso e caro. E envolve toda a sociedade. Porque, assim, é muito legal falar isso. Quando queima uma criança, o pai ou a mãe... Ele sai do convívio trabalhista, ele sai do convívio da família. Verdade. Se for a mãe, principalmente, e tiver filhos pequenos, ela acaba deixando os filhos pequenos para ficar no hospital. É um trauma na família, né? É um trauma total, que varia de 7 a 90 dias. Vai depender muito do tipo de queimaduras. E a sociedade também acaba perdendo. E eu falo para os nossos serviços públicos, que a prevenção, ela vai economizar muito. É importante que tanto o serviço público quanto as empresas também, né, invistam cada vez mais. A empresa, nisso, né? Principalmente, que invista nisso, porque se
se é a mãe ou mesmo o pai de um menor, ele vai ter que sair para acompanhar esse tratamento. E daí a empresa vai ficar com esse vácuo. Vai ficar com alguém de atestado para cuidar do filho. Então, se essa prevenção for mais efetiva, os riscos são menores. Exato. E aí, eu queria voltar e falar também, pensando que eu disse para você que a sociedade ainda é muito exigente no padrão beleza, o grande queimado, ele fica com sequelas para sempre. E esse cidadão ou essa cidadã, ele começa a se sentir excluído. É um outro problema também. Outro problema, muitas vezes perde o emprego. E daí o que acontece? Volta para aquela questão da famosa depressão. Porque um problema acaba levando ao outro, por isso é importante prevenir, né? Um problema busca o outro. E quando se fala de dor física, dor emocional, acaba desencadeando o processo que às vezes as pessoas não levam a sério, que é a depressão. Porque a depressão é uma patologia invisível. E a pessoa está sorrindo com você. E às vezes a pessoa não consegue identificar isso, né? E ela não consegue, principalmente... Ou aceitar, né? A equipe da saúde, por exemplo, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, que sou da saúde. Nós achamos que a gente tem que cuidar do outro. Mas quem está cuidando de nós? E isso acaba virando uma bola de neve que chega uma hora que esse cidadão ele é afastado do teu trabalho por o processo de depressão. E é um tratamento também complicado de se fazer. É um tratamento complicado, é um tratamento longo. E pensando nisso, como eu estou no legislativo agora, né, eu me vi na obrigação de criar um projeto do qual virou lei. Qual é, vereador? Que é a Lei 6.009, sancionado pelo nosso prefeito Marquinhos Trade, agora em maio de 2018, que eu fiquei muito feliz. Eu quero aqui em público agradecer ao prefeito Marquinhos Trade, que ele instituiu nas escolas o programa de prevenção a suicídio. E isso é muito bom. Tratar desse assunto também com conhecimento é importante, né? Nas escolas. Principalmente entre os jovens, né, vereadora? Sim, os jovens, porque antigamente a gente achava que se acontecia com pessoas maduras, com pessoas idosas, agora não, as crianças estão se suicidando. É verdade. Estudos mostram isso, né? E os governos estão se preocupando mais também com essas questões. A pesquisa mostra, o governo está se preocupando com isso, o bullying está aí. Eu acredito, assim, que nós sempre falamos de bullying. Nós sempre tivemos bullying. Mas, por exemplo, eu que nasci na década de 60, aquelas brincadeiras sem graça que os meus colegas faziam comigo... Já era bullying, né? Já era bullying, mas aquilo me fazia crescer. A senhora enfrentou de uma outra situação. Hoje em dia não há o mesmo preparo que havia antes, parece, eu achava, eu vou dar a volta por cima e vou conseguir. Mas agora não. Agora esse bullying nos preocupa muito. Mas muito mesmo. Se você for nas escolas, você vai ver muitos jovens, adolescentes e até mesmo crianças em pleno calor, com blusa de manga comprida e capuz. Se automutilando. Nós vamos agora para o intervalo, vereadora Cida Amaral. Estou conversando com a vereadora e nós voltamos com a enfermeira Cida Amaral. Enfermeira, a senhora também tem um projeto lá no mês de maio, é o mês da enfermagem. Eu queria que a senhora falasse sobre as atividades previstas. Então, para o mês de maio, a gente tem várias atividades. Dentre elas, eu quero aproveitar aqui a tua grande audiência e mandar um abraço para toda a minha categoria, né? Auxiliares, técnicos, enfermeiros e todos os gestores da saúde. E assim... E são muitos, né?
São muitos. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós somos quase 24 mil Uau. profissionais, né? Quanta gente. Então, assim, nós somos a segunda categoria maior do país, pleiteando o primeiro lugar. Uau. E nós estamos também pleiteando alguns benefícios que nos favoreçam, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para o nosso deputado Dagoberto, deputado federal, que esteve no meu gabinete e se comprometeu comigo em estar lutando para a gente rever as nossas 30 horas, que está parado lá em Brasília há quase 20 anos. Bandeira importante, né? Bandeira importante. E junto com as 30 horas, um piso salarial digno também para a categoria, né? E o mês de maio está aí com as nossas comemorações. E eu quero aproveitar para falar para os meus colegas auxiliares, técnicos e enfermeiros da nossa bandeira, da nossa luta. Porque, assim, eu, como vereadora municipal, Fritz, com apoio do nosso prefeito, nós tivemos o privilégio de ter 30 horas para o SAMU e para as UPAs. Porém, não conseguimos 30 horas para a atenção básica, né? Que é o Programa Saúde da Família. Por enquanto, né? Por enquanto, mas nós estamos na luta. Para os nossos profissionais estaduais, mais difícil ainda, porque nós não temos lei estadual e nós não temos representantes da enfermagem na Assembleia Legislativa Estadual. E eu preciso falar também da minha querida Santa Casa, que é filantrópica, privada, é o meu alicerce. O HU, em 1987, foi o meu primeiro emprego. E as outras clínicas privadas que tem na nossa capital, isso me angustia muito. Por quê? Nós só vamos conseguir 30 horas, um piso salarial digno para toda a categoria do país, quando tivermos realmente o nosso projeto de lei, que agora já vai ter que ser corrigido lá em Brasília, para que isso venha de uma lei federal. E, assim, é muito engraçado, Otávio Neto. Acabamos de dizer que somos a segunda categoria maior do país e nós não temos representantes da enfermagem no Congresso Nacional. Né? Então, a gente precisa rever isso. A gente trabalha e não sobra tempo para nos reunirmos. Mas eu acredito no potencial da minha categoria e quero dizer aqui, todas as profissões são linda, maravilhosa, mas a enfermagem me encanta a cada dia, porque eu volto a dizer, é muito delicado lidar com a dor do outro. É muito delicado lidar com a dor do outro. E quem está cuidando da minha dor? Porque, assim, a gente não vive de brisa. E a enfermagem, ela pode até ser um dom, mas a enfermagem é o meu ganha-pão. Então, a gente precisa ver isso, e eu acredito nessa mudança, nesse enfoque, e quero dizer também que ontem eu estive com a senadora Soraya, e a gente conversando sobre profissões, e ela se comprometeu em empenhar com a enfermagem para que juntos possamos fazer a diferença. E que nesse mês de maio, que seja o início não, né? Porque faz já 20 anos que a gente luta. Mas que seja o fortalecimento das bases políticas, o fortalecimento da nossa categoria. E eu volto a dizer, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e toda a saúde num contexto geral. Porque não dá para fazer saúde se não for com a multidisciplinaridade. Então, assim, antecipado, mês de maio está aí. Obrigada à CBN que me propiciou essa fala que eu precisava falar para a minha categoria. Nós estaremos sempre abertos. Vamos nos unir. Somos muitos.
E juntos somos muito mais fortes. Fica redundante, mas assim, eu sou enfermagem aqui na Bahia, na China, for, né? Onde for, sou enfermeira. E só estarei realizada quando os nossos objetivos realmente forem cumpridos. Conversei com a enfermeira Cida Amaral, veio aqui conversar com a CBN, passar essas mensagens importantes sobre o mês de maio, que é o mês da enfermagem. Falou também sobre o Abril Verde, que é o mês de prevenção de acidentes do trabalho. Ela que também é autora do Plano Municipal de Valorização da Vida. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site, no CBN Campo Grande. Vereadora, muito obrigado. Me permita, claro. Eu quero dizer assim, parabéns a todos os jornalistas, que ontem foi o dia deles, e em seu nome, Otávio, eu quero parabenizar todos os jornalistas de Mato Grosso do Sul e do Brasil, porque vocês nos dão voz e ouvido, vocês nos dão norte, e eu quero que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço a todos os profissionais dessa emissora, e contem comigo. E se eu puder dizer, já dizendo, o meu gabinete está à disposição de vocês, de toda a população de Campo Grande, com o número 33161531. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Enfermeira Cida Amaral, a gente agradece, todos os jornalistas agradecem a sua menção carinhosa, respeitosa e estimulante. Muito obrigado, volte mais vezes à CBN. São 9h11, eu acabei de conversar com a vereadora Cida Amaral. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.